Essa eliminação ela foi ruim tanto futebolisticamente falando, quanto financeiramente falando, né. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a eliminação do Santos na Copa do Brasil. Essa eliminação ela foi ruim tanto futebolisticamente falando, quanto financeiramente falando, né. Se a gente olhar pelo lado do futebol, a Copa do Brasil era um dos nossos passaportes para estar na competição no próximo ano, caso a gente chegasse na final e sagrasse campeão. Mas também pelo lado financeiro, passar para as quartas de finais renderia bom dinheiro aos cofres do Santos, mas nenhuma das duas coisas aconteceu. O Santos vem de um jogo muito mal, né, contra o Bragantino, e ontem ele mais uma vez faz um jogo bem abaixo do que pode apresentar. Lembrando que o primeiro jogo tinha sido 0-0, a gente empatou na Vila Belmiro, e aquele jogo, gente, foi crucial para nossa eliminação, porque se a gente tivesse pelo menos vencido aquele jogo, a gente estaria um pouco mais tranquilo no jogo da volta, mas não foi isso que aconteceu. O Bahia, ele conseguiu sair em muitos contra-ataques ali, assustou o Santos, o João Paulo fez uma grande defesa ainda no primeiro tempo, e depois ainda teve o Bahia ainda teve um gol anulado. Então o Bahia, ele pressionou bastante o Santos, ele conseguiu atacar o Santos e levar momentos ali do primeiro tempo de perigo para a defesa do Santos, né. O Santos, por sua vez, não conseguiu criar muito. O Lucas Lima, mais uma partida muito abaixo, mas ainda por ele não ter jogado bem, eu ainda acho que o Odair não devia ter tirado ele no segundo tempo, porque, enfim, o jogador como o Lucas Lima precisa de uma bola para fazer a diferença, né. Mas ok, ele mexeu no segundo tempo, fez algumas substituições, não concordei com todas, mas ok. De forma geral, o Santos ele foi muito mal no jogo. Eu realmente esperava um pouco mais, principalmente porque a gente realmente precisava da classificação, né, não tinha nada ganho. No segundo tempo a gente começou a criar um pouquinho mais, bem no final do jogo, quando a gente toma o gol. Então, é muito pouco para um time como o Santos, é muito pouco para o torcedor conseguir se contentar, porque não dá para se contentar. Ontem nem jogar bem a gente jogou direito, então o que a gente tira de lição dessa eliminação? Me fala, o que a gente tira? É muito difícil a gente tentar olhar o lado positivo dessa eliminação, porque não tem lado positivo. Financeiramente falando, não tem lado positivo, futebolisticamente falando, não tem lado positivo, a gente não jogou bem no jogo, então não tem lado positivo. A gente vê os nossos rivais diretos ali avançando para a próxima fase, a gente vê o Corinthians conseguindo a classificação, uma classificação difícil, perdeu o primeiro jogo por 2-0, fez o 2-0 aqui jogando em casa e, enfim, nos pênaltis conseguiu a classificação. A gente vê o Palmeiras, mesmo perdendo o jogo da volta, tendo feito o placar no jogo da ida, que foi no Allianz Parque. A gente vê o São Paulo vai jogar hoje no caso, mas fez 2-0 no Sport lá. Então assim, a gente vê os nossos rivais conseguindo resultados, conseguindo ir pra frente e o Santos parado no mesmo lugar, infelizmente. Na última Copa do Brasil a gente foi eliminado nas oitavas e mais uma vez aconteceu isso. Enfim, falei do jogo mais ou menos, mas não falei dos gols da partida, né. Por quê? Porque o jogo foi para os pênaltis, teve emoção até o último minuto. Como eu disse pra vocês, o Bahia ele abriu o placar, né, infelizmente, num erro do Fernandes, um jogador que eu elogio bastante aqui, mas ele acabou ele achou que a bola tinha saído, a bola não saiu, ele parou na jogada, o jogador do Bahia ficou livre, conseguiu cruzar, João Paulo fez uma defesaça, mas no rebote ali, acho que foi de fora da área o gol? Ou na entrada da área, acho que foi na entrada da área, o jogador do Bahia finalizou e, enfim, marcou o primeiro gol do Bahia no jogo. E quando começou a se aproximar dos minutos finais, ali, dos acréscimos do jogo, eu já achei que, meu Deus, não vai dar, não vai dar. O Bahia começou a fazer um pouquinho de cera para cobrar escanteio não, para cobrar lateral, para cobrar tiro de meta. Eu falei: "Já era". Mas nisso o Mezenga de cabeça coloca o Santos de novo no jogo, o Santos empata a partida aos 49, emoção até o último minuto, faltava 3 minutos ainda pra acabar o jogo, e assim, foi daquele jeito, foi naquela emoção mesmo, e por um minuto, na verdade, e por um momento eu realmente acreditei que a gente ia conseguir, porque pensa, o Bahia estava praticamente classificado para a próxima fase e o Santos empata ali no final do jogo. Imagina, a moral dos jogadores do Santos vão lá em cima, a moral dos jogadores do Bahia vão lá embaixo. Por quê? Porque eles estavam com a classificação na mão e perderam nos últimos minutos de jogo. Mas enfim. Ai, gente, eu não sei mais o que falar, né? Eu tô muito triste, tô muito magoada. A gente foi eliminado nos pênaltis. É isso, fomos eliminados nos pênaltis. Direto para os finalmente, porque não tem muito o que enrolar, né. O Camacho ele errou o quarto pênalti, daí se o Bahia fizesse o quinto, estava classificado.
Mas o João Paulo fez a defesa no último pênalti, gente. Ele defendeu e eu fiquei tão assim, eu falei: "Meu Deus, vai dar", porque o João Paulo, a gente sabe que o João Paulo infelizmente não é um goleiro catador de pênalti, e ele defendeu o último pênalti do Bahia. E daí era o Mezenga fazer e, enfim, empatar ali essa primeira série de pênaltis. Mas o Mezenga também perdeu. Enfim, de herói a vilão. Acontece, né, o futebol tem dessas. De qualquer forma, a culpa não foi do Mezenga, que perdeu o pênalti, a culpa não foi do Camacho, que também perdeu o pênalti, a culpa não foi do João Paulo, que não defendeu outros pênaltis, a culpa foi do time coletivo, né, porque o time coletivamente não jogou bem. O time coletivamente, contando até mesmo com o Odair fora de campo, fez um péssimo jogo. O Santos precisava de mais. O Santos entrou em campo sabendo que era um jogo extremamente decisivo e que a gente precisava vencer a todo custo e, enfim, não conseguiu, infelizmente. Agora é erguer a cabeça e começar, né, pensar então nos campeonatos que a gente ainda está disputando, no caso o Campeonato Brasileiro, porque a Sul-Americana também ficou um pouquinho mais difícil, né. A gente tá em terceiro na Sul-Americana, nem em segundo a gente tá. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam da partida e o que vocês esperam do Santos aí, pra esse resto de temporada, se vocês ainda conseguem acreditar que a gente vai ficar na zona de classificação pra Libertadores, pra conseguir estar na próxima Copa do Brasil, porque, enfim, isso é muito importante, né. Ou ganhar a Copa do Brasil, ou estar na zona de classificação da Libertadores para conseguir estar na próxima Copa do Brasil do ano que vem. Então, a Copa do Brasil não veio. O jeito vai ser ficar na zona de classificação para Libertadores, mas jogando o que tá jogando, assim, nessa inconstância, tipo, a gente estava jogando bem, e daí a gente joga contra o Bragantino, um jogo péssimo, e depois a gente joga contra o Bahia num jogo super decisivo, mais uma vez muito péssimo, então é triste. Comenta aí o que vocês acharam então do jogo, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima.